ideia que trouxesse uma movimentação das pessoas para, nesse sentido, caso as eleições deem errado, seja importante? Não, isso necessariamente vai acontecer, agora não reverte o cenário. Levamos a Gazeta Libertária para o adesivaço do MBL, evento que ocorreu 18 de setembro no Pacaembu, Praça Charles Miller. Nosso objetivo foi bem claro: buscar saber se os políticos apoiariam alternativas não eleitorais e se eles possuíam propostas não políticas, ou seja, propostas que não sejam antissociais. Nesse sentido, a ideia é bem direta: saber se esses politiqueiros possuem noções de ação não política para resolver o problema das pessoas, ou se eles vão sumir quando o período de politicagem passar. Os adesivos não nos representam em nada. Salve, salve comunidade libertária! A gente veio aqui para o adesivaço do MBL para fazer a primeira matéria do Contra-Jornalismo Conquiano. A gente vai perguntar para as pessoas sobre como que elas pretendem fazer uma participação para resolver as coisas de forma não política. Estamos aqui com um candidato do MBL e a gente gostaria de saber quais são as alternativas para caso as eleições derem errado. O que eles têm a oferecer para nós caso o Brasil chegue a virar uma Venezuela. Como que contornaremos esse problema econômico? Cara, vou falar uma coisa: a eleição no Brasil já dá errado há muito tempo, porque é um sistema que privilegia quem já está no poder, que só dá mais dinheiro público para fazer campanha para quem já está lá. Então a eleição no Brasil sempre dá errado. Tanto é que o Ulisses falava: se você acha que esse congresso é ruim, espera o próximo. E não para de chegar próximos, e os próximos sendo cada vez piores. Agora, a gente vai fazer oposição. Isso a gente já sabe que, independente da continuidade do Bolsonaro ou se voltar o Lula, a gente vai estar na linha de frente da oposição, e é assim que tem que estar, dentro do Congresso, das assembleias, na rua, e mobilizando as pessoas para barrar as pautas ruins que esses governos tentem avançar contra a população. O indivíduo participante na economia, olha, meu amigo, se virar Venezuela, não tem nada que o indivíduo participante da economia possa fazer, porque aí é porque estourou as contas públicas, e aí o indivíduo não tem o controle de quanto o Estado gasta em nome dele, né? Então, de fato, a solução é política. Sim. A solução precisa passar por você ter controle e ter ajuste fiscal no Estado, porque a Venezuela só chega no Estado da Venezuela por causa de ação política. Sim. E só é possível reverter com ação política. Boa tarde aí, todo mundo da Gazeta Libertária, todos os nossos ouvintes. Eu não acho que o Brasil vai virar Venezuela, não. Acredito nas nossas instituições, seja Lula, seja Bolsonaro, os dois eu farei oposição. Agora, Venezuela, eu tenho certeza que o Exército Brasileiro não vai deixar, o Congresso Nacional não vai deixar, o Senado Federal não vai deixar, as polícias militares, os governadores, os vereadores, os prefeitos não vão deixar, e obviamente a população civil brasileira não vai se deixar o Brasil virar mais uma vez uma ditadura. Caso vire, eu vou fazer oposição, vou pra batalha, vou pra luta aí, pra retomar a democracia no nosso país, que é nisso que eu acredito. O que você acha de ideias no sentido de participação individual, no sentido das pessoas se juntarem e começar a fortalecer uma segunda economia à parte, sabe? Para a gente conseguir fugir de uma possível venezualização do Brasil ou algo assim? Cara, eu acho que as pessoas devem ter o direito individual de fazer o que elas bem entenderem. Se for na parte comercial ainda, melhor ainda. Sim. Beleza. Fechou. Beleza? Valeu. Valeu, mano. O mercado negro ele é inevitável, como aconteceu na União Soviética, como acontece em Cuba. Mesmo que você restrinja a liberdade econômica, você vai ter a população civil querendo trocar bens, eventualmente com base de escambo ou com base numa moeda de mercado negro. Então, o mercado negro em uma sociedade de economia fechada é inevitável, mas a gente tem que lutar para que esse mercado não seja negro, seja mercado aberto, uma economia liberal, livre mercado, instituições funcionando. Então, se chegar nesse ponto, você apoiaria ideias nesse sentido? Se chegar no ponto extremo? É que eu acho que é inevitável que chegue isso. As pessoas não vão deixar de consumir, as pessoas vão ficar pegando fila de Estado para comer comida ruim. Elas vão tentar, de alguma maneira, ir para a base do escambo e para a base do mercado negro. Eu acho que é inevitável, não tem nem o que a gente fazer. Mas a gente vai lutar, obviamente, sempre para que a gente tenha democracia, que a gente tenha instituições funcionando e uma economia forte, obviamente, uma economia livre também. E eu quero fazer o máximo possível, até na democracia, para que a nossa economia seja ainda mais aberta, que as nossas instituições sejam ainda mais sólidas e fortes. Não, isso inevitavelmente vai acontecer, né? Tanto usar moedas de outros países, como acontece na própria Venezuela, como chegou a acontecer na Argentina, como tem em Cuba, tráfico de frango. Isso aí, né, necessariamente, quando você tem, né, um ambiente da economia formal extremamente regulamentado, extremamente taxado,
você sustenta a economia informal, né? É o que acontece hoje com o contrabando de cigarro, por exemplo, né? Mais de 60% é contrabandeado e controlado pelo crime organizado, justamente porque você tem uma política de preço mínimo e de sobretaxa, né? Então você acredita que uma ideia que trouxesse uma movimentação das pessoas para, nesse sentido, caso as eleições deem errado, seja importante? Não, isso necessariamente vai acontecer, agora não reverte o cenário. E aí, Pablo, como é que você acha que tá indo? Tá interessante, eu tô um pouco nervoso, porque essa é a primeira matéria, mas eu acredito que o objetivo esteja sendo cumprido. A gente busca propostas em sentido caso tudo dê errado, mas a gente não vê algo nesse sentido, né? Isso é um pouco triste, na minha opinião. Estamos aqui para perguntar para as pessoas, não como políticas, mas como indivíduos que participam da economia. A gente tem uma narrativa que o Brasil vai virar uma Venezuela caso tudo dê errado, né? Eu gostaria de saber o que ela tem como proposta pra gente caso tudo dê errado. Se ela tem alguma proposta no sentido de trazer as pessoas para um mercado mais informal, pra gente conseguir fugir de uma possível crise. Bom, eu acho que o Brasil está muito longe de virar uma Venezuela, né? E principalmente porque assim, né? Por isso que a gente tem que ter as instituições. Porque tudo bem, se o Lula entrar e tentar ali fazer com que o Brasil vire uma Venezuela, porque é o único, né, cara ali mais ligado a essas pautas realmente é o Lula, tá o Congresso aí para barrar qualquer retrocesso. Então por isso que a gente está fazendo uma campanha muito voltada ao legislativo, para conseguir equilibrar e ser como zagueiro de possível retrocesso de um possível governo totalitário, sendo ele às vezes para virar uma Venezuela ou uma ditadura. Então a gente tem que ter ali o parlamento muito conciso e muito bom para conseguir frear qualquer retrocesso. Sim. Bom, a eleição vai dar errado, porque a gente vai ter uma liderança na presidência da República que certamente não vai praticar uma política que efetivamente esteja preocupada com a realidade da população. Todas as medidas tomadas até aqui, a gente viu, tem cunho eleitoreiro e são bilhões de reais de déficit no orçamento do ano que vem e a gente vai ter que resolver esse problema e não tem alternativa. Quem vai pagar essa conta é a população que acorda cedo, que trabalha, que se dedica e não tem nada em retorno. Agora, o interessante é o seguinte, se a gente observar a pesquisa que saiu essa semana, se não me engano foi do Datafolha, dizendo que 70% das pessoas há 15 dias da eleição não escolheram seu candidato a deputado e não fazem ideia em quem vão votar, né, para deputado, muitas vezes para senador também. Isso demonstra que a população brasileira ela não tem consciência da sua própria responsabilidade no processo democrático. Ela não entende que a transformação do Estado, a diminuição do Estado, a redução da carga tributária, o aumento da dinâmica da economia se dá através da população, que não só tem que votar com consciência, mas tem que cobrar, porque o trabalho começa em 2 de outubro, ele não termina em 2 de outubro. São 4 anos que você tem, ainda mais hoje, com rede social, você cobrar as pautas, você se interessar nas votações, e esse é o papel que, chegando lá, eu vou ter, de trazer essa informação para a população. Agora, dentro desse cenário, onde o Brasil vai se enfraquecer, a gente tem na população fazer o que a população brasileira já faz há muito tempo, mas sem se dar conta, sem perceber, que ela vai se virar e ela vai levar a sua vida independente do governo. Mas não se engane, a Receita está cada vez mais em cima para obrigar a gente a pagar a conta dessa incompetência. A população tem que se indignar, a população tem que se revoltar, a população tem que voltar e ir para a rua, tem que colocar a sua indignação na rua, na internet. A gente não pode simplesmente olhar Brasília como algo distante, não é. A gente não pode olhar o presidente da República como alguém soberano que faz o que ele bem entender, não faz, as pessoas têm que ter consciência disso. Então, por exemplo, num cenário extremo, você acreditaria que uma situação em que as pessoas tentassem fugir das regulações e tudo mais seria uma boa? Seria uma boa ideia de se trazer nessa situação extrema? Olha, eu tenho que prezar pelo funcionamento da democracia. Eu quero acreditar que caso a gente venha num processo acelerado de degradação da situação econômica do Brasil, as pessoas vão compreender de novo que elas precisam voltar às ruas, que elas precisam derrubar um governo incompetente e precisam ter consciência que elas não tiveram depois de 2018, do papel delas no processo político, no processo democrático. Então eu quero crer que o caminho que a gente vai ter que trilhar é o caminho da rua, e não simplesmente as pessoas começarem
a cometer todos os tipos de crime no sentido de evitar a presença do poder público, porque a gente vai resolver assim, essa acaba sendo uma postura egoísta. Eu vou fazer aqui porque ninguém está vendo, mas eu não estou preocupado em resolver o problema como um todo. E esse é o problema do Brasil. A gente tem que resolver o problema como um todo. A gente tem que expulsar esses vagabundos de lá. Então, por exemplo, em uma situação em que combinasse essas duas táticas, por exemplo, ali na União Soviética, teve uma situação de segunda economia, uma economia informal para salvar as pessoas, porque a produção estava muito precária. Obviamente, nesse processo de rua, a economia já vai estar degradada. Totalmente. Você acredita que, ainda assim, uma atuação nessa parte seria importante? Não, eu acho que isso vai acontecer, porque as pessoas, como eu disse, as pessoas vão se defender. E de repente a gente voltar para a prática de escambo, onde você acaba trocando, para você sair do sistema financeiro, você sair das garras da Receita Federal, você acaba fazendo transações e operações que é para resolver o seu problema com alguém que também precisa resolver o seu problema, e assim as pessoas vão vivendo. Mas é que não pode ser esse o cerne do nosso movimento como sociedade. O nosso movimento como sociedade tem que ser derrubar esse modelo que está aí, essas pessoas que estão aí querendo implantar políticas que claramente estão levando o Brasil para o buraco. Mas supondo o caso, por exemplo, ali na União Soviética, uma possibilidade que esse caso extremo chegue aqui no Brasil. Não vai chegar. Tudo bem, só supondo. Por exemplo, ali na União Soviética teve uma segunda economia, em que as pessoas elas tentavam fugir da economia formal do Estado para conseguir produzir, para conseguir trazer comida, essas coisas assim para as pessoas, salvando pessoas. Por exemplo, se chegasse nesse caso, ou melhor, ali na Venezuela, você apoiaria esse tipo de coisa? Eu acho que assim, né? As pessoas elas têm que primeiro, através de uma maneira democrática, fazer com que não chegue nisso, né? Então, qual a maneira democrática? Bom, primeiro a gente eleger parlamentares bons para segurar isso, e segundo, indo às ruas, como a gente fez para tirar a Dilma, né? Então o brasileiro ele tem esse ímpeto de ir para as ruas e impedir qualquer governo totalitário. Tudo bem, então. Obrigada, Obrigado, viu? Obrigada. É interessante notar que, como solução, nenhum deles deram respostas não políticas. Talvez por não terem a capacidade de defender essas posições, ao mesmo tempo que mantêm o status de político. Ou talvez por não serem homens com criatividade para essa atividade, não tendo capacidade de pensar em uma solução fora da política. As opiniões sobre o destino do Brasil foram divididas. Houve quem acredita que a eleição não vai dar errado e que a economia não se degradará. Bem, no mínimo posso falar que esses são ingênuos. E houve quem disse que a eleição vai dar errado e que as eleições sempre deram errado. Para os últimos, por que continuar focando em movimentação política em vez de utilizar todo o poder de manobra para dar início a uma medida contra-econômica? Como confio, apesar de odiar políticos, na bondade das pessoas, acredito que eles não saibam dessa alternativa. Mas, no pior e talvez no mais provável dos casos, essa alternativa não seja interessante para eles. A verdade é que eles se esqueceram que a sociedade é feita de relações mais próximas do que a política. Relações comerciais e afetivas. Isso significa que movimentar as pessoas para ações políticas é movimentar as pessoas para ações antissociais, afastar as pessoas da real base de uma sociedade e aproximá-las a uma relação despersonalizada, uma relação sem alma. Fico me perguntando, o Kim desprezou o poder do indivíduo nas relações econômicas para reverter um cenário como esse. Mas o que aconteceria se ele, não como político, propusesse a busca de uma economia informal para os seus seguidores e para o MBL? Vidas certamente seriam salvas. Bem, você deve estar se perguntando desde o começo desse vídeo, mas o que diabos o Cogos estava fazendo ali? Vocês entrevistaram ele? Olha, essa resposta eu vou te dar agora. A gente tá Gazeta Libertária, da Universidade Libertária. A gente não é liberal, a gente não é do MBL. A gente tá gravando aqui justamente pra questionar eles. A gente não grava com o MBL. Valeu. Putz, cara. Que pena, hein? Caralho. Pau no seu cu. Simples assim. Caralho. Mas o Paulo Cogos queria, mano. É que esse cuzão aí com essa camisa do mito aí não deixou. Opa, comunidade libertária. A gente encontrou o Paulo Cogos aqui
perdemos a oportunidade de gravar uma entrevista porque um assessor ou algo assim dele pensou que éramos do MBL. Então, essas pessoas que estão cercando ele com política estão afastando ele do movimento libertário. Só pra constar, que eu continuo gravando aí, esses adesivos, só pra explicar, eles não representam em quem a gente vai votar. Isso aqui colaram na gente porque a gente vai conversar com o pessoal aqui, só pro pessoal se sentir mais à vontade e falar com libertários, coisas que não acontecem normalmente. O que esse assessor do Paulo Cogos fez aqui é um maior exemplo de que o Cogos está afastado do movimento libertário. Ele não é mais libertário, ele é bolsonarista, ele faz um desserviço a todo mundo, porque isso que a gente está fazendo aqui tem o intuito de ajudar a comunidade libertária a se expandir por aí. Não é para fazer politicagem nenhuma, mas ele tá andando com um cara que tá com a foto de um cara que é estadista ao extremo, que é o Bolsonaro, e não consegue compreender essa situação. Isso aí é revoltante. A gente vai continuar gravando aqui com o pessoal, mas é isso aí, pessoal. É assim mesmo. Esse aí é o Paulo Cogos, esse aí é o tal do libertário que vai arranjar capilaridade pra nós aí na política. Patético. Pois é, senhores. Quem diria que o bolsonarismo está afastando o senhor Paulo Cogos dos libertários? Comentamos indignados. Confira. Uma coisa que me frustrou muito foi o que aconteceu com o Paulo Cogos, porque a gente percebeu que ele queria falar com a gente. Quando a gente falou que isso aqui, ó, não valia nada pra gente, enquanto libertário, e falou que nós éramos do Gazeta Libertária, ele voltou pra falar conosco. Mas um cara não deixou, um cara que tava usando a camisa de um político, Bolsonaro. Aí fica o questionamento, né? Isso aí tá acontecendo por quê? E é irônico. É irônico porque os libertários, eles se afastaram do Cogos supostamente porque ele tá usando, digamos assim, uma camisa do Bolsonaro. Ele diz que libertário de verdade tem que ser bolsonarista. Mas qual é a justificativa que ele tem pra nós, pra gente não se afastar dele, enquanto as pessoas que estão no círculo dele agem desse jeito? Eu espero que... O rapaz ali pode até ter confundido. E eu devia até ter sido mais incisivo. Mas o Paulo Cogos foi uma puta ali. O Paulo Cogos foi uma puta do cara ali. Eu espero que ele dê a justificativa de fato do porquê isso aí tá acontecendo no tal do livro dele. Do porquê que ele virou político, o que é irônico pra quem conhece ele há muito tempo. Do porquê que ele fala que a comunidade libertária devia apoiá-lo, mas quando um libertário chega para conversar com ele, justamente para entender essas coisas, ele faz isso aí, ó. Ele se afasta, sai correndo, mete o pé. Esses políticos pararam para falar com a gente, mas o cara que é libertário não. Isso aí é ridículo. E é triste porque ali com os políticos que parou pra falar com os assessores, alguma coisa assim, pra ver se tava tudo bem conversar com a gente. Quer dizer, a política se infiltra na vida do indivíduo e ele começa a virar uma puta. Ele começa a não ter mais decisão própria. Se aquele cara ali é assessor dele ou não sei. Mas quer dizer, tudo que o Paulo Cogos vai fazer agora, ele vai ter que ouvir os caras agora? Tudo que ele for falar? Isso quer dizer então que no canal dele ele vai parar de espalhar o anarcocapitalismo se os caras pedirem? O que o Paulo Cogos tem feito é um desfavor, porque teoricamente isso seria uma estratégia para trazer bolsonaristas para o lado libertário da trincheira. Mas o que a gente tem visto é justamente o contrário. São libertários virando bolsonaristas, se afastando do princípio de liberdade que uniu todos depois de anos aqui nessas redes da internet, que nós estamos tentando sair pra rua, fazer o que eu e ele viemos fazer aqui hoje. É revoltante, triste e contraditório num nível que eu nem sei mais o que falar. Simples assim. Foda. Aposto que muitos libertários ficaram tristes com essa guinada do Cogos. O seu canal tem se parecido muito menos com um canal libertário
e mais com um canal bolsonarista. Sempre que clico lá, vejo vídeos com mais cara de politicagem e de bolsonarismo do que libertarianismo. Isso é triste. Se vermos quanta atenção foi dada ao bolsonarismo e para noções políticas, e quanta atenção foi dada ao algoritmo para as noções não políticas de convivência por parte de Paulo Cogos, veremos que o Cogos cada vez mais se afasta do movimento libertário. A política se infiltra na vida da pessoa se ela deixar. Em épocas de eleição, vejo as pessoas sempre discutirem o voto, mesmo sem noção alguma. De repente, é como se a política brotasse do chão e as pessoas começassem a se relacionar com base em coisas distantes do que está posto de imediato. E o Paulo Cogos não parece escapar disso. O pior de tudo é saber que o Cogos vai se cercar cada vez mais disso. Espero que ele ainda tenha alguma consciência. Então é isso, pessoal. Eu sou o Guelpa, o cameraman é o Dan, e esperamos que o contra-jornalismo conquiano dure por muitos mais anos aí. Valeu!